A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim, eu sou o Pastor Heraldo. Vamos então aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados irmãos, irmãs, professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical, vamos dar início então a mais um trimestre, a mais um ano letivo, esse ano de 2025, que se inicia para nós que trabalhamos na escola bíblica já no próximo domingo, que nós tenhamos aí durante todo esse ano de 2025 um progresso espiritual, que nós consigamos, uma vez que fomos colocados como professores, fazer o nosso melhor. Amém? E o objetivo desse canal, para você que é novo aqui, é trazer subsídios, ferramentas para todos os professores e líderes de escola dominical, para a gente melhorar, sempre buscar melhorar não só as nossas aulas, mas a escola bíblica como um todo, tá? Então você se inscreve nesse canal para que todas as semanas você seja notificado da chegada de um novo vídeo, tanto para jovens como para adultos, e algumas dicas de EBD que também tem aqui no nosso canal. Para também ajudar como uma ferramenta, a gente criou um grupo do Telegram. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar o nosso grupo do Telegram e fazer parte da família EBD em Foco também lá no Telegram, que é uma ferramenta muito boa que nós lá, como professores dentro desse grupo, nos ajudamos a sempre com dicas e ferramentas. Por exemplo, tem a lição PDF, essa dos jovens em PDF, já lá no grupo do Telegram. Então corre para lá, venha fazer parte da família EBD em Foco no Telegram. Amém? Nós vamos dar início agora a uma nova revista e ela tem um tema interessantíssimo, né? Então vamos aqui, lição de número 1, Introdução aos Profetas Menores. Como nós vamos falar sobre os profetas menores, eu quero trazer uma dica muito valiosa para você que é professor dos jovens e vai estar se debruçando esse trimestre nos profetas menores. Nós tivemos uma lição dos adultos no ano passado, que foi fenomenal, foi fantástica essa lição, e nós também ali nessa lição falamos sobre os profetas menores. Nessa lição dos adultos, Deus nos deu uma estratégia muito boa para a gente poder, de uma maneira bem didática e lúdica, explicar para os nossos professores, para os professores explicarem para os seus alunos ali, de uma forma bem didática, como que foi a divisão desses profetas, em que época que eles viveram, qual foi o reino que eles viveram, porque os profetas menores estão todos inseridos depois da divisão do reino, ou seja, sempre ali no reino do norte e o reino do sul, mas depois da divisão do reino. Quem foi o profeta que profetizou no reino do norte? Quem foi o profeta que profetizou no reino do sul? Qual foi o profeta que profetizou antes do exílio? Depois do exílio, teve algum profeta que foi usado por Deus durante o exílio? Então, nesses vídeos a gente fez de uma forma bem didática, bem dinâmica, muito fácil de assistir. A maioria dos vídeos tem 1 hora de duração. Então, o que que eu quero recomendar para você que vai estar usando essa revista, vai ser professor e vai usar esse tema dos profetas menores? Que você acesse a nossa playlist do nosso grupo aqui, EBD em Foco. Lá na playlist dos adultos, você vai encontrar lá essas lições dos adultos que nós falamos sobre os profetas menores. Para facilitar o teu trabalho, nós vamos deixar aqui a lição de número 1, aqui na descrição do vídeo, o link para você poder acessar. E aí você acessando, de lá você acessa os outros vídeos. Mas esse vídeo número 1, para mim, eu julgo como um dos mais importantes. Porque assim como nós vamos fazer uma breve introdução aqui, nós fizemos uma introdução lá muito detalhada. A gente apresentou ali um slide com um gráfico, com toda uma didática, mostrando qual foi a época em que o reino foi dividido. Fizemos uma linha do tempo, traçamos uma linha do tempo, e a partir desta lição, de número 1, essa que é a introdução, você consegue visualizar melhor as demais lições. E durante as demais lições, a gente vai inserindo cada profeta ali naquela linha do tempo. Então eu quero te convidar a você acessar essa playlist, acessar essas lições dos profetas menores, na lição dos adultos, para que você tenha uma visão mais detalhada e mais apurada
do que foram os profetas menores, tá? E aí, quando você vier para essa lição, você vai estudar essa lição, você vai ler o que está nessa lição e você vai perceber que vai ficar muito mais fácil, vai abrir a sua mente de maneira que você vai destrinchar essa lição aqui, porque a lição dos jovens, até por nós estarmos falando para jovens, é uma lição relativamente com um conteúdo mais simples. Então, se você acessar essas aulas com a lição dos adultos, com um grau de profundidade maior, quando a gente chegar aqui, nós vamos estar muito mais antenados, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para você. Nós vamos deixar aqui para facilitar na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar o link para você acessar essa playlist e através dessa playlist vai assistindo às aulas ali, todas as vezes que você for dar uma aula, lá tem os profetas tudo separadinho, bem didaticamente explicado lá. Mas a lição de número 1 é a mais importante, não deixa de acompanhar a lição de número 1, que nós fizemos uma introdução bem detalhada ali. Amém? Então nós vamos dar início aqui à nossa lição. O texto de referência usado por essa revista é Deuteronômio 18, verso 18 ao 22, que diz assim: Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Quero frisar aqui, principalmente o versículo de número 20, é uma advertência para os falsos profetas. E o texto está dizendo é que Deus vai usar profetas, Deus vai usar homens de Deus, Deus vai usar profetas para falar a sua palavra, para advertir ao seu povo. Mas o profeta que for colocado como profeta por si mesmo ou por alguém, e esse profeta não falar em nome do Senhor, mas usar o nome do Senhor, mas não for chamado para o Senhor, ele vai ter um acerto de contas. E a gente vai ver, através desses profetas menores, serão 12 profetas que a gente vai ver durante esse trimestre, a gente vai perceber que eles, de fato, são homens de Deus, foram chamados por Deus até por causa do grande desafio que foi o seu tempo, a sua época, o contexto em que eles viviam, não tinha como ser profeta se não fosse de Deus, porque senão fatalmente você morreria se você profetizasse contra esses reis. Vamos aqui à nossa introdução, diz os 12 profetas menores, são assim conhecidos não porque o seu conteúdo seja de menor relevância, mas porque são menores que os escritos dos profetas distinguidos como maiores, ou seja, uma forma de classificação literária. Então são duas formas, você vai ver isso detalhadamente lá na lição que nós preparamos dos adultos lá, tá? Mas eles são duas classificações aqui. Primeira é a extensão do conteúdo. Se você percebeu, o livro dos profetas menores, eles são relativamente curtos. E o tempo também, uma outra classificação, é o tempo de que eles foram usados, a abrangência do seu período profético. Se nós avaliarmos, por exemplo, o profeta Daniel, um profeta considerado um profeta maior, o texto dele não é tão grande, são 12 capítulos, se eu não me engano. Mas se você olhar a extensão profética de Daniel, Daniel vai ali antes do exílio, ele vai ser deportado para a Babilônia, ele vai passar todo o período da deportação para a Babilônia, vai alcançar o próximo império, o Medo-Persa, e esse período todinho Daniel vai estar como profeta de Deus, ou seja, a extensão ministerial também conta para essa classificação. Então são duas classificações para a gente definir quem é o profeta menor, quem é o profeta menor apenas de maneira literária, tá? Não é porque um é maior que o outro, apenas uma classificação literária. A extensão do conteúdo, o conteúdo dos profetas menores geralmente é bem menor, e também a extensão do seu período profético, eles foram usados num período muito curto, rapidamente, para um período ali na vida de um rei, rapidamente eles profetizaram e ou foram mortos ou seguiram o seu caminho. Mas foi um período mais rápido do que os profetas maiores o foram. Tópico primeiro, conhecendo os profetas menores. Os profetas menores envolvem a última parte do Antigo Testamento e estes assim são agrupados: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas menores. Então, todos esses 12 profetas, eles estão inseridos em um período
antes do exílio, pós-exílio, Reino do Norte, Reino do Sul. Por isso que eu peço para que você acesse lá, nós não vamos fazer isso aqui para não ficar longo o vídeo, mas você acesse essa aula, você vai ter uma ideia geral ali já nessa primeira lição, e quando a gente entrar em cada um desses profetas, a gente vai saber situar aonde cada um deles está, tá? Inclusive, se você precisar desses slides daquela lição lá que nós ministramos aos adultos, se você precisar daqueles slides para se aprofundar mais e levar ele para a sua classe, nós vamos estar disponibilizando também lá no grupo do Telegram. Nós vamos colocar lá e atualizar no grupo do Telegram para que você acesse no grupo, você vai encontrar esses slides lá. Amém? Vamos aqui para o tópico 1.1, uma autoridade incontestável. É importante assinalar que o valor e a autoridade dos escritos dos profetas menores em nada difere dos profetas maiores. Ou seja, é uma questão que não estamos falando se é melhor ou pior, se é mais, se foi mais usado ou menos usado por Deus. É apenas uma classificação literária, eles estão igualados ali com os profetas maiores. Ambas as coleções são uma só escritura e têm a mesma autoridade. Compreende-se assim a relevância desses homens de Deus, levantados em épocas de anormalidade, apostasia e degradação, para transmitir as mensagens divinas com o intuito de despertar suas respectivas gerações. Conforme é possível apurar, nenhum deles obteve a fama, contudo, o que falaram é admirável e até hoje serve para despertamento para os cristãos. Você vai ver um contexto, se você olhar lá a nossa divisão, você vai ver que eles começam a profetizar logo após a divisão do reino. O reino de Israel era um reino só, o reino de Israel. Mas depois de Roboão e Jeroboão, eles entram ali num certo atrito, e Deus, usando esse atrito até para trazer uma punição para Israel, o reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. A partir daí entra em cena os profetas menores, ou seja, a vida deles não vai ser fácil. Vai ser dois reis, um de lá, um de cá. O Reino do Norte vai ser se desviar dos princípios do Senhor, vai começar esse processo de idolatria, adorar a outros deuses muito rápido. E assim vai influenciar também o Reino do Sul, que vai copiando o Reino do Norte em muitos desses pecados. E aí, em cada contexto desse, Deus vai levantando esses profetas para despertamento do seu povo. Porque o intuito de Deus levantar esses profetas aqui é despertar a nação para aquilo que ele ia permitir que acontecesse, porque já estava determinado. Digamos assim, a dose, a porção da misericórdia de Deus já havia sido esgotada e agora era necessário vir o período do juízo. Deus já estava começando esse juízo, dividindo o reino de Israel em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul, e para executar o juízo dele agora no Reino do Norte e Reino do Sul, ele vai usar também uma advertência através dos profetas menores, tá? Essa é a grande relevância deles, é serem usados no período de que Deus vai estar punindo o seu povo. Então não é fácil. Daí a grande relevância desses homens de Deus para a sua época. 1.2, homens a serviço do reino de Deus. Pode-se dizer que os 12 profetas conhecidos como menores eram homens simples. De modo geral, eles colocaram seus pescoços em xeque por confrontarem homens influentes. Isso lhes acarretou dores, porque suas mensagens de arrependimento contrariariam homens obstinados em seus pecados. Temos como exemplo o profeta Oséias, que foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Amós foi confrontado por um sacerdote de Betel, por nome Amazias, que tentou expulsá-lo do país, quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Quando a gente entrar em cada um desses profetas, você vai ver o tão difícil que foi para esses homens, muitos deles homens do campo, homens simples, não tinham uma vida de profeta igual Elias e Eliseu, por exemplo, mas eles eram homens simples, mas que Deus os chamou, e ali eles atendendo um chamado de Deus, muitas das vezes era para ir direto no rei, confrontar o rei, e todo o sistema que já estava montado em cima do rei não era fácil, mas Deus vai usar eles para a glória do seu nome. Tópico de número 2, o complexo ministério profético. Mesmo a nação de Israel vivendo um tempo de deteriorização ética e espiritual, Deus não desprezou o seu povo, ele empregou os seus profetas para revelar que as suas promessas estavam de pé. Muitos deles não vão ser nem usados para dizer assim, ó, Israel, se converta que ainda dá tempo. Não, não era mais para isso, era para dizer assim, ó, Israel, se arrependa,
Deus vai fazer vocês passarem por tudo, vocês vão ser presas para os assírios, presas para os babilônios, mas vai chegar um tempo em que Deus vai livrar vocês novamente, vai trazer vocês de volta para a terra. Então, em nenhum momento Deus vai usar esses homens para enganar o povo, dizendo: olha, vocês vão escapar, vai dar tudo certo. Deus vai usar eles sempre para dizer assim: ó, vocês vão ser punidos por causa que os reis que vieram antes foram maus aos olhos do Senhor, então a punição vai acontecer. Mas ainda dá tempo de vocês se arrependerem, buscarem o Senhor e esperarem na misericórdia do Senhor. 2.1 Os profetas foram perseguidos por dizerem a verdade. Os grandes profetas bíblicos foram sempre perseguidos. Quando um profeta falava por Deus, era como se estivesse falando. Entretanto, a missão destes homens era gradamente pesada. Em suas mensagens proféticas era comum conter denúncias à corrupção, às iniquidades sociais, à violência, à exortação dos governantes e dos sacerdotes por fingirem não ver os padrões de moralidade sendo corrompidos e por não perceberem o desânimo espiritual do povo de Deus, o que os levava a serem odiados e perseguidos por muito. E esses profetas vão ser usados no tempo em que não só o rei ele se desviava, porque o rei era que mandava em tudo. Esse era o problema de você ter um rei numa monarquia, né? Quando o rei ele era mau, ele corrompia todo o sistema, todos os sacerdotes, profetas, todos aqueles que estavam ali entrelaçados com aquele rei, eles se corrompiam. Da mesma forma, se o rei fosse bom, ele levava uma limpeza para a nação, ele restaurava a adoração, ele restaurava os sacrifícios, ele conseguia, como rei, até mesmo colocar os sacerdotes para fazer a coisa certa. Mas quando o rei era mau, ele conseguia arrumar os sacerdotes para andarem comunados com ele, de maneira que toda a nação de Israel acabava sendo ali de uma maneira sendo afastadas de Deus, porque eles dependiam muito do rei e dos sacerdotes e dos profetas. Então, se o rei se desviava, os sacerdotes se afastavam, os profetas se corrompiam. Por isso que esses homens vão ser chamados num contexto em que vai haver os profetas oficiais dentro do palácio. Você não vai ter ausência de profetas, eles vão estar lá, dentro dos palácios, só que eles vão estar corrompidos. Nós vamos ver alguns casos aqui quando a gente for estudando, e lá nesses vídeos que eu gravei dos adultos, vai estar bem detalhado isso, que nós vamos ver que alguns, quando iam confrontar esses reis, os profetas que o rei havia admitido para ficarem ali dentro do seu palácio, eles confrontavam esses profetas e diziam: saia daqui, você é um louco. O Senhor não vai amaldiçoar a sua nação, o Senhor já abençoou o rei, o Senhor já abençoou o povo. Então aqueles homens eram tidos como loucos, né? Porque estavam falando uma coisa contra o rei, contra a nação, sendo que lá dentro da cúpula do rei, eles já estavam mancomunados com os sacerdotes e profetas ali que faziam parte da instituição. Isso é terrível. 2.2 Homens comuns para uma missão extraordinária. Os profetas imprimiram tanto brilho em suas trajetórias, a ponto de serem usados pelo Senhor para admoestarem Israel de seus pecados. No entanto, essa convocação espiritual não foi feita a pessoas especiais e com superpoderes. O que vemos é que Deus chamou homens comuns como você e eu para falar em nome dele, com traços distintos em circunstâncias bem diversas para fazer e pronunciar coisas diferentes. Suas mensagens eram tão impactantes que muitos dos profetas eram apreciados como homens de Deus. Então é um tempo difícil, complexo. Eles não tinham, assim, digamos, não viviam na escola de profetas, porque na época de Israel tinha escolas de profetas, tinha formação oficial de profetas, tinha a linhagem dos profetas, assim como dos sacerdotes, mas esses aqui que vão ser usados são homens simples, homens muitas das vezes do campo, homens que não têm ali contato com o rei, mas que têm uma mensagem e vão assimilar essa mensagem, vão assumir a responsabilidade, mesmo à custa da sua própria vida, eles vão profetizar a nação de Israel. E o tópico de número 3, instrumentos da comunicação divina. No Antigo Testamento, a maior preocupação de qualquer profeta era comunicar a mensagem divina, a maioria das vezes apontando as tiranias e abusos cometidos contra o povo.
para que os líderes pudessem se voltar para Deus e viver uma vida de intimidade adequada com Ele. 3.1, a boca de Deus nos profetas. Na Bíblia, assistimos que a maneira que Deus se revela é comunicando-se. Cabe lembrar que ao longo dos anos ele se revelou através de seus profetas, que eram homens de admirável fé e coragem, para que esse transmitisse os seus pronunciamentos a fim de alertarem o seu povo sobre suas práticas religiosas falsas e para oferecer livramento ao seu povo. Citamos como exemplo o rei Josafá, que diante da ameaça dos filhos de Amon e Moabe, o Senhor se revelou a ele fazendo a seguinte declaração: crede no Senhor, vosso Deus, e estarais seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Se eles tivessem ouvido esses homens, nesse caso aqui dos profetas menores, na sua grande maioria, já não havia mais tempo para eles se arrependerem, a fim de que a punição mais pesada, que era a Babilônia, vir sobre eles, não tinha mais jeito, estava decretado por Deus. Mas houve um rei bom em Israel que se levantou, que se arrependeu, e Deus permitiu que esse período digamos assim, de que eles foram deportados para a Babilônia não acontecesse enquanto ele estava vivo. Isso se cumpre depois da sua morte. Por misericórdia, Deus estendeu um pouco mais o juízo sobre a vida daquele rei, porque ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas os demais, infelizmente, não se arrependiam, e aí eu volto a repetir, por quê? Porque dentro do palácio do rei já existiam profetas que estavam dizendo: não, rei, pode ficar tranquilo, o Senhor é conosco, o Senhor vai abençoar a nação de Israel, nós estamos debaixo da vontade de Deus, está tudo tranquilo. Então é mais fácil você acreditar numa pessoa que fala o que eu quero ouvir, do que você ouvir alguém que está falando da parte de Deus uma palavra de repreensão. Nenhum de nós gosta de ser repreendidos, mesmo que seja pelo Senhor. 3.2. Sempre foi Deus quem falou. Os profetas eram usados por Deus para alertarem sobre as consequências do pecado. Assim devemos ter em mente que, embora Deus tenha falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, foi sempre Ele que falou. Ele usa os fracos para confundir os fortes, ele usa os que são como nada para mostrar sua grandeza. O evangelista Lucas nos diz: foi Deus quem falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Entre inúmeras mensagens, Deus usou os profetas para trazerem esperança sobre o nascimento do Messias. Amém? E aí, nossa conclusão diz: o fato de terem titulados de profetas menores não põe os 12 profetas como segundo plano em valor profético, e sim, com os rolos que eles escreveram não foram tão intensos quando comparado com os chamados profetas maiores. Apesar de textos pequenos, suas mensagens eram de grande relevância para o povo. Amém, meus irmãos? Novamente, você que chegou ao final, eu fiz um resumão, bem resumido mesmo aqui essa lição, porque eu quero que você acesse lá no nosso canal, essa playlist, e você acesse todos os profetas menores da lição dos adultos, que está gravado lá. São aulas completas e bem detalhadas, tá? E se você precisar desse material que eu usei lá para você elucidar a sua aula aí para essa lição dos jovens, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram disponível para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.